alegria tem, vem sorrir. A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar. A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Tá no ar, a tarde é nossa, boa tarde, 4h06. Alan Souza, Sérgio Seixas, tudo bem, Sérgio? Beleza, Alan Souza. Pura, tudo tranquilo, né? Tudo em paz, graças a Deus. Agradecendo o apoio aí do Estevinho, que tá aqui nas redes sociais comandando. Breno também com a gente. Grande Breno, abração, Fala o irmão. sobrenome dele, rapaz. Breno Stolzenburg. É isso? difícil falar, viu? Stolzenburg, não, Stolzenburg. Estamos recebendo aqui nos estúdios, né, Sérgio? Um grande amigo. Uma grande honra. Isso, uma grande honra recebê-lo aqui. Chefe de cozinha. Mas antes de chegar nesse chefe de cozinha, teve uma longa história. Estou falando do Pedro Couto, que está aqui, né, com a sua esposa, boa a tarde, Maria, então. né? Isso. Maria. Boa tarde, Teoflotone, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Alan. Queria agradecer o espaço, a honra é toda minha. Isso, cara. E contar um pouquinho aí dessa transição do esporte para a cozinha. Mas antes de chegar no esporte, Sim. pra cozinha, eu quero saber da sua infância, né? Você é de qual bairro? Cara, então, a minha infância foi... Eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Minha mãe saiu daqui de Teoflotone muito nova para o Rio de Janeiro. Qual bairro lá no Rio? E eu fui criado em Ipanema, numa casa de família. Minha mãe trabalhou muitos anos para essa família, que eu sou muito grato, né? E foi lá que você começou foi lá que eu olhar. comecei a olhar, porque é aquilo, né? Você, enquanto criança, minha mãe queria me colocar no esporte para poder tirar ali, né, dos caminhos errados que existem na vida de qualquer ser humano. E ali eu fui para a escolinha de praia, a escola de futebol de praia, porque ali, como é região de praia, tem mais futebol de praia do que futebol de campo. Sim. Né? Diferente de outros bairros, de outros estados do Rio de Janeiro e Brasil. E ali eu fiz futebol de praia, só que as coisas me levaram para o campo. E com 12 para 13 anos eu fiz um teste no América do Rio, e aí passei no teste e ali eu comecei a me interessar mais pelo futebol de campo, fiz teste no América, do América disputei campeonato carioca mirim, infantil mirim, que agora eu não vou me recordar muito bem. E eu fui galgando aquilo. Dali eu fui parar no Madureira eu fui pro Sendas, do Sendas eu fui pro Flamengo, fiquei um ano no Flamengo até que eu saí com 16 para 17 anos eu fui para fora do país, aí fiquei 2 anos. Aí você foi para qual país? Eu fui para Noruega. Só que eu fui para Noruega por um projeto social. Eu fiz parte de um projeto social. Inclusive, eu dou muito valor a isso, porque o projeto social ele tira, né, a única certeza que a criança que não tem acesso à educação, ele tira aquela visão que ela tem de imediato, que é não ter oportunidade das coisas. Você é filho único? Eu sou filho único, pai de mãe. Eu sei. E como foi você ir para a Noruega? Sua mãe ficou no Rio? Ficou no Rio, porque como eu fazia parte desse projeto social, então éramos, acho que em 30 jovens ali, ou até um pouquinho menos, eu não vou me recordar. E eu era muito novo, então, você imagina, eu tô ali, de uma hora para outra, mãe, eu tô indo pra Noruega, até ela confiar na pessoa que estava levando, ver que o negócio era sério. Uma oportunidade de vida, você vê outra cultura muito novo, aquilo mexe muito. Só que com toda certeza, você não tem a maturidade suficiente para poder lidar com aquilo, é normal, é uma criança. Você com quantos anos, Pedro? Eu tinha 17 anos, 16, E o que passava na cabeça de um garoto de 16, 17 anos, ir para a Noruega, outra cultura, totalmente diferente do nosso país, cara? Cara, que eu me lembro, eu tinha curiosidade que eu queria ver neve e achei que ia ficar milionário. Era a única coisa que eu achava. Eu vou chegar na Noruega e vou estar com muito dinheiro para ajudar minha mãe. Era a única coisa que eu pensava. Sim. Mas foi uma experiência muito boa. Eu aprendi a falar uma segunda língua por isso também, a oportunidade que se criou ali, né, de ter viver aquilo, né. Foi exatamente no ano de 2008, saí do Brasil, 2009, e aí eu regresso já com 18 para 19 anos, ainda nisso, no meio do ano eu volto para o Brasil, depois volto para lá novamente, e tudo isso jogando. E eu tive a oportunidade de jogar num time de segunda divisão da Noruega. Mas só que não foi pra frente. Mas aí foram por outras questões. Eu era de menor e tinha que assinar um contrato. Na época, hoje eu não sei como é que funciona mais, porque realmente eu estou muito afastado do esporte. Mas eu me lembro que nessa época era isso. E disputei um campeonato no Rio de Janeiro com esse time, porque nessa época tinha um campeonato que unia Noruega e Brasil. E os times de primeira divisão do Campeonato Carioca jogavam contra os times de primeira divisão do Campeonato Norueguês.
E assim tinha os times de baixo. Eu joguei com esse time que eu tive lá aqui no Brasil. Sim. E aí depois esse contato ficou, eu saí de lá do projeto. E aí foi quando eu comecei, já com 18, já quase finalizando os últimos anos de juniores, que eu vim parar aqui em Teófilo Otoni. Veio parar em Só que Teófilo eu já Otoni. Eu já vim aqui ver minha avó. Eu já tinha essa... Porque minha família raízes mãe é aqui de daqui. Teófilo Otoni, Sim, né? eu sempre vinha aqui. Sim. Eu conheço Teófilo Otoni porque eu vinha. Minha mãe morava no Rio. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mas vinha ver minha avó. Minhas tias, minha mãe... minha mãe, desculpa. Minhas outras tias aqui, primos. E eu vinha E passar qual bairro férias. que É você- aqui na Cidade Alta, né? Que fala É, Copasa. Copasa, né? É, Copasa. Cidade Alta hoje, Da Cidade Rua Alta. Camilo Prados. Inclusive, um beijo pra minha família que tá lá. Você conhece o Morro da Copasa, é Cidade Alta, Morro da Copasa, a galera E conhece. como foi essa transição aí? Você saiu do esporte pra mas aí isso- você ir... Mas isso foi muito um tempo depois. Porque eu completo 19 anos, me profissionalizo aqui pelo América de Teófilo Otoni. Foi onde nós ganhamos o Campeonato Mineiro Campeonato do Interior, Mineiro Sim, Interior. sim, sim. Aham. Aí jogamos contra o Cruzeiro. Sim. E por aí foi. E eu volto pro Rio. Só que eu volto pro Rio já com um joelho a menos, né? Que eu tive uma lesão no joelho. E ali eu ainda tento insistir. Vou pro time de segunda divisão do Campeonato Carioca, que foi o Arte Sul na época. Depois eu tenho uma oportunidade no Nova Iguaçu, só que eu vou pro time C. E ali você não aparece, você não joga. Não tinha ninguém por mim na época, mas já tinha batido a idade de juniores e eu era assinado, meu contrato era assinado como profissional, né, de futebol, porém não estava tendo mais oportunidade. Então eu comecei a pensar e repensar nas minhas coisas. Chegou um momento que eu decidi, eu falei, ou eu quero ser um atleta desempregado, ou eu quero ser um ex-atleta empregado, seja em qual área que seja, sabe? Tipo, eu pesei, vi a minha vida, falei, cara, acho que já não vale mais a pena insistir. Foi quando eu cheguei em casa, falei com minha mãe, falei, mãe, não quero mais saber de futebol A decisão profissionalmente. foi sua mesmo, né? Foi minha. E aí, cara, fui trabalhar, assim, como todo mundo, trabalhei em loja, enfim. E eu descobri a gastronomia, fiz faculdade, fiz gestão desportiva, foi totalmente ao contrário. E por esse projeto, eu fui parar em outro projeto social, porque eu nunca saí do projeto social. Eu sempre tive envolvido, seja com dança, com música, eu sempre gostei disso. E aí eu fui procurar a Ana, né? Eu sempre falo nela porque foi ela que despertou isso. Eu vi na faculdade de gestão desportiva tinha escrito jornalismo gastronômico. E eu não entendi o que era. Eu gostava de... se eu falar pra vocês que eu sempre sonhei, aquela história bonita que todo mundo tem. Eu sempre via minha mãe cozinhando, eu sempre vi isso. Minha família, minhas tias, sempre, todas cozinham muito bem. Mas eu não tinha interesse. Porque eu achava que cozinha era só aquilo. E não tinha mais nada além disso. E tinha aquela onda também de que homem não vai pra cozinha, só vai pra comer. Exatamente. Tinha isso também, né? Tu é moldado, né? A sociedade te molda a esses pensamentos machistas e com diferenças. E eu lembro que eu fui numa entrevista com a Ana, que é a presidente da DLW, que é a Dream, Learn, Work, que é Sonha, Aprenda e Trabalha. Que ela resgata jovens, né? Tipo, paga esses cursos para esses jovens, só que eles têm que demonstrar interesse durante o tempo. Que coisa boa, né? E aí você vai se especializando cada vez mais. E chegou um momento que eu fazia muito curso e não trabalhava na área, porque eu tinha medo de encarar o mundo real da cozinha. Mas você já estava pegando a base. Já tava pegando a base, porque, cara, isso tem quase, sei lá, 10 anos. É isso que eu perguntei, essa base sua, né? Que você pegou, Sim. né? E depois, para chegar onde você está hoje. Porque, cara, uma cultura brasileira, cultura portuguesa, a língua é mais fácil de falar, sim, mas e a culinária, cara? E aí? Desculpa. Então, tudo isso, você vai se adaptando. Porque você tem uma base, eu olhava, cara, acho que todo mundo aqui come arroz, feijão, farofa quase todo dia, né? E eu, fui parar, eu trabalhei, eu me especializei em cozinha brasileira, mas no Rio de Janeiro, o único estado que eu trabalhei no Brasil foi no Rio. Eu nunca trabalhei com cozinha brasileira. Eu trabalhei em restaurante italiano, francês, trabalhei em restaurante português, mas diretamente com a cozinha brasileira eu nunca trabalhei. Mas eu sei fazer cozinha brasileira, porque é a base estrutural que eu tenho, que é vendo a minha mãe fazendo, as titias, Sim. as vovós, por aí vai. Só que o dia a dia que me levou a entender o que é uma gastronomia no geral, porque eu me dediquei muito, eu via muito vídeo, eu lembro,
Às vezes eu estou trocando ideia com alguns amigos e perguntam como é que foi. A minha questão da gastronomia foi uma coisa sem querer que aconteceu e eu me apaixonei. Por quê? Porque me trazia muito relacionado à adrenalina que eu vivia no esporte, por exemplo. Cobrança, pressão, entrega, equipe. Eu não faço aquilo sozinho, eu dependo demais. Dependendo da estrutura da cozinha, eu trabalho com 30 cozinheiros. 15, 10, 6, 2. Mas eu tenho alguém comigo. Eu tenho um cara que me lidera, que é o chefe. Tem um subchefe. Tem um chefe de partida, chefe de primeira, chefe de segundo. Cozinheiro 1, 2, 3. Então, cada um na sua posição. De fato, como é um time de futebol. Sim. E aquilo me deixou, cara, animado. Me deixou, falei, cara, é similar ao que eu vivia. Relacionado a sentimento. E depois eu vi aquilo como uma válvula de escape para eu fazer daquilo uma carreira. E eu comecei a estudar, comecei a ver o que se tratava um cozinheiro profissional, um cozinheiro de alto padrão, cozinhas diferentes, cozinhas de outros países, até eu chegar em Portugal e eu ter o meu espaço em Portugal, sair em revista. Isso foi um processo que nem eu esperava, para falar a verdade. Foi um susto até. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, para lidar com essas coisas, de ser reconhecido, né, no caso. Mas é muito interesse, oportunidade e aproveitar os momentos. Você errar, você vai errar o tempo todo, não tem como, você vai errar toda hora. Só que você precisa estar disposto a passar por isso, aprender com os erros e seguir, levantar a cabeça e seguir. Tarde é nossa, especial hoje, recebendo o chefe de cozinha Pedro Couto, trabalha lá em Portugal, um prazeraço, uma história de vida. E antes de ir para o intervalo, falamos aí como foi cair na culinária portuguesa. E aí, Pedro, prossiga. Então, cara, Portugal, eu posso dizer que eu sou muito feliz em Portugal. Primeiro porque me fez, de fato, olhar o Pedro e falar assim, cara, o que você pode dar de melhor aqui na sua profissão, como pessoa. E Portugal foi uma descoberta. Tem quanto tempo que você está em Portugal? Estou em Portugal, eu vou completar 4 anos em agosto. Eu completo 4 anos em agosto. E o engraçado é que eu fui para morar no Porto, né? Eu tinha um amigo que morava lá para me receber, assim como qualquer imigrante, só que eu eu tinha minha profissão, eu sabia que eu ia trabalhar em qualquer lugar. Só que eu queria trabalhar em alto nível. É o que eu me proponho a fazer. Que é a melhor comida do mundo. Não sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? É gosto. E eu fui para o Porto, para trabalhar no Porto, e coincidência, um amigo meu, Eduardo, que é sommelier, eu trabalhei com ele no Fazano. Ele viu uma foto, conversamos ali rapidamente, e depois ele me procurou e falou assim, Pedro, como é que você tá aí no Porto? Eu falei, cara, tô aqui, mas não tô gostando do lugar que eu tô. Ele me envia o seu currículo. Me enviou meu currículo, o chefe Rodrigo Osório viu meu currículo, gostou, por indicação do Eduardo. Eu fui lá em Lisboa fazer uma entrevista, fiz a entrevista, passei, e ali comecei a cozinhar e passei por 3, 4 restaurantes em Lisboa de muito alto nível, assim. E é um aprendizado, cada um, né? Foi uma faculdade, de fato, assim. Ô Pedro, aqui no Brasil temos, né, a especialidade nossa, brasileira, feijão, Sim. feijoada, né? Sim. Qual a especialidade, assim, lá dos portugueses? Cara, é uma coisa muito, às vezes até contraditória. Mas eu só falar bacalhau vai ficar muito... Bacalhau, isso aí já é, né? Mas eu gosto muito das sardinhas, eles usam muito sardinha na brasa, trabalham muito com brasa, carne de porco preto, secreto de porco, entendeu? São cortes diferentes que eles fazem, que é muito bem tratado, é muito bom. Feijoada transmontana, gambas aguilho. Então isso é muita identidade portuguesa, de fato, sabe? Os mariscos, mariscada, cara, eles têm uma propriedade, uma identidade com a comida simples que se baseia muito no que nós fazemos aqui. Os clientes são muito exigentes? Os portugueses são muito exigentes, né? Ele olhou para trás que está acompanhado da esposa Maria, exigentes. está nos visitando aqui também, né? Mas vamos entrar nesse assunto. Então você chegou, já foi logo, né, pro Fazano, né, para trabalhar e tudo. Isso. E como é que você conheceu a Maria? Cara, a Maria, no Fazano foi no Brasil, e quando eu cheguei em Portugal, né, eu já cheguei para trabalhar, e ali foi por rede social. Eu trabalhava num restaurante onde um conhecido dela trabalhava.
E esse conhecido dela postou um vídeo, ela me viu, aí me seguiu na rede social. Ela segui de volta, aí curte uma foto aqui, outra ali. Só que ela veio falar comigo. Eu falei, pronto, aí estamos aqui até hoje. Ó, o DG Barreto Sim. tá falando, que orgulho, irmão. É o padrinho da minha filha, meu né? irmão, É, Um abraço pra a Rose ele. tá mandando um abraço pra você, que tem muita gente em nossa Maneiro, live. maneiro. Galera, depois você vai acompanhar, né? Vai mandar o link lá. Sim. Tá? Minha comadre Aninha tá lá em Mucuri, Bahia, sempre acompanhando. Um beijo pra você, comadre. Tem mais um recado aqui? Deixa eu me dar uma olhadinha. Vai, Sérgio, pode perguntar aí. Pois é, eu vou aproveitar e vou mandar um abraço, que deve estar assistindo e vai assistir também, a minha filhada Daiane, Sim. namorada dela, o Felipe, lá em Portugal, em Caldas da Rainha, e também para minha comadre, né, a Maria Raduim, que faz um bacalhau com natas sensacional. Para mim é um dos melhores do mundo. que eu já- Falando em culinária, Sérgio entende. E também um abraço para o esposo dela, o Cláudio. O Luciano Paulo G tá aqui. Sim. Você é um fenômeno, meu irmão. Beijo no coração. Mandar um Deus outro abraço abençoe pra ele sempre. também. Mágico na cozinha. Ó, esses dois que estão falando aí também jogaram bola comigo também. É, que legal, cara. Viajaram Que comigo legal. lá pra Noruega e E pronto. qual prato que E ele você conclui acha aqui, que rapidamente, o Luciano conclui. Tenho muito orgulho de você. Você é meu irmão. Tá Que mandando bom, um que abraço. bom. Feliz. Um Ah. beijo pra todos. E qual é o prato que você fala assim, eu domino, esse é o melhor que eu faço? Cara, muita gente me pergunta isso. Mas, cara, não é que eu... É porque eu passei por muitos restaurantes culinários diferentes. Passei por restaurante japonês, italiano, francês. Eu tive na França, né? E na França foi uma realização de um sonho. Eu tinha vontade... Porque tem restaurantes que são estrelados, né? Que são Estrela Michelin. E eu não tinha essa vontade... Eu tinha vontade de cozinhar na França. Eu conhecia a França, mas eu não tinha essa necessidade de passar por um restaurante estrelado. Depois que eu fui trilhando isso, eu falei assim, eu quero ver como é que é. Porque é um trabalho muito mais demorado, exigente. Então eu ficava meio assim, receoso, né? Porque você sabe onde você coloca os pés e as mãos. Mas isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo fazer. Não é porque eu sou chefe de cozinha que eu sei fazer tudo. Tem coisa que eu vou quebrar a cabeça e vou falar, pô, não dá pra mim, não sei, mas posso estudar isso e fazer. Mas hoje eu me dou muito bem na cozinha italiana. Eu gosto de fazer massa, mas não gosto de comer massa, por exemplo. Mas eu Não gosto de gosta? fazer. Mas eu gosto muito de manipular a carne, limpar bicho inteiro, peixe. Eu gosto muito dessa E a manipular. esposa gosta de qual prato? Cara, ela é mais dos vegetais, gosta mais dos legumes, gosta de um peixe bem fresco. Ela gosta muito de natas, tudo à base de natas. Ela gosta muito de legumes grelhados. Ela é mais dos vegetais, Aqui, dos mariscos. orgulho de você, primo. Rose Costa. Rose Costa, é isso? A minha tia Rose mora aqui. Ela mora né? aqui na João 23, se eu não me engano. Se É, ela né? estiver namorando lá, ela Tá me mandando um corrigir aí. abração e tem orgulho de você aqui. Tá mandando pro Breno aqui, o seguidor mandou, para de tremer a câmera. Ó, o Zezé tá falando aqui, tem que ler o que o ouvinte tá falando, né, cara? Cara, 4 horas e 27, pode concluir, por favor. Não, mas é isso, eu gosto muito de cozinha italiana, eu gosto muito de fazer nossa comida brasileira, mas hoje eu me dou bem nos 4 do lado do Você já do- cozinhou para a família inteira? A família é muito grande. Então, Mas não deu para reunir Zezé, a essa galera. galera é baba. só por parte Zezé- de pai e de irmão, somos comigo 9. Então você imagina, pra juntar no pai da minha mãe, do meu pai, lá, Sim. pra juntar todo mundo é complicado. Mas quando chega... Mas já fiz vai aqui a em Minas né? já fiz pra uma galera já. Ó, 4 horas e 28, estamos encerrando o papo. Eu encontrei com o Pedro, fiquei muito feliz, cara. que bom. Tá? Feliz demais de Que encontrar bom. contigo e ver, né, o sucesso. Você é um cara, sempre foi um cara batalhador. Quando eu Sim. trabalhava na assessoria do América, um cara sempre atencioso. Sim. Um jogador, que, como diz Nadine, não é aquele jogador perna, não. cara. Exatamente, né? Não Pedro é um tem cara sempre necessidade. gente boa que dá atenção. Tem jogador perna, mascarado, né? Sim, né? sim. E Pedro era um cara sempre tranquilo. Não tem- Sucesso demais. Cara, né, meu irmão? independente, não tem por que nem fazer isso. Eu vou chegar aqui, vou cumprimentar e tá tudo certo. né? Você tem previsão de quando volta no Brasil agora? Cara, então, agora eu tô pra fechar um novo projeto lá em Portugal, né? Eu tava no restaurante agora que eu fiquei lá, vamos botar aí 10, 11 meses, um ano, arredondando. E ficamos aí entre os 10% melhores restaurantes do mundo pela TripAdvisor, Que legal. porque é relacionado à classificação, né? Relacionado a outras coisas. Saímos na Meg, Evasões, todas essas revistas, essas matérias são lugares onde a gastronomia portuguesa ali tá colocando os chefes em visão, né? Tipo, identidade ali do prato do chefe. Sim. Enfim, isso foi bem legal. E agora eu tô fechando provavelmente um novo projeto, sei lá, daqui acho que final do ano, ano que vem.
Mas vai demorar um pouquinho. Porque agora Beleza. começa uma nova Quando vier coisa. você fazer um prato aqui, porque eu sei que você ia perguntar isso. Sei que o Sérgio ia falar assim, ó, vai fazer um prato, vê se é bom. Sim, eu vou ficar Cara, bebendo. aqui a Maria Isabela, Sim. muito orgulho, primo. Tá mandando um abraço pra você. Um beijo pro pessoal da Copasa aí, a Rua Camilo Maria Isabela, Prati. tá mandando um abraço pra Se eu não você. falar isso, eu morro daqui a pouco. Cara, você vai embora amanhã, né? Vou embora amanhã. Deus te tô voltando abençoe. amanhã. Maria, obrigado. Eu não quis aparecer. Filma a Maria aí, cara. Não, a coisa da Maria aí. Pronto, a Maria tá aqui com a gente, né? A esposa do Pedro. Sim. Cara, brigadão, boa viagem pra você. Obrigado, Alan. Obrigado. Retorne de verdade. sempre, casa de portas abertas, tá? Obrigado. Seixas. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Sérgio. Desejo Até a uma boa próxima. viagem, sucesso É isso. cada vez Obrigado, mais. muito obrigado. Beleza, Valeu, gente? Já gente. tô de volta. Obrigado, Mais. Estevinho. Obrigado, Breno. Já estamos de volta. Valeu. Pô, Hey, hey.